hoje na Fundação Oswaldo Cruz. Para compreender o espaço que o rádio ocupa no dia a dia dos brasileiros, nada melhor do que um pouco de história. Sons transmitidos através de ondas eletromagnéticas, sem fios, sem cabos. A novidade do rádio chegou por aqui em 1922, durante a exposição do centenário da Independência, quando foi feita a primeira transmissão. No ano seguinte, o educador e antropólogo Roquete Pinto inaugurou a primeira estação de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com uma programação voltada para a educação. Na década de 30, o rádio já era uma verdadeira coqueluche. E hoje, mesmo depois de tantas outras invenções, continua ocupando lugar de destaque na vida dos brasileiros. Eu tenho um rádio na cozinha, no banheiro, na sala, no quarto. Todo lugar eu tenho um radinho pequeno. Nem todo mundo tem uma televisãozinha, né? Mas um radinho todo mundo tem. Então eu acho a informação bem melhor no rádio. No trabalho, no carro, na rua. Eles estão em toda parte. Depois da televisão, o rádio é o meio de comunicação de maior alcance no país. Cerca de 88% da população brasileira ouve rádio AM ou FM pelo menos uma vez por semana. Se nós pensarmos fora um pouco do nosso contexto aqui de grande cidade, se nós pensarmos no interiorzão, lá no fundão do Brasil, né? Você tem a possibilidade do rádio, onde muitas vezes você não tem nem energia elétrica, quanto mais televisão. E um radinho de pilha, você bota ele no teu lado aqui, fica ouvindo e sabe das informações todas. Antes de falar com os nossos convidados que estão aqui na Fiocruz, e que com certeza são todos apaixonados por rádio, a gente vai descobrir por quê daqui a pouquinho, a gente vai conhecer a Angélica. Tudo bom, Angélica? Tudo bom, Renato? Você vai conhecer não, que quem já viu um programa pela web da Universidade já conhece. Você vai fazer a gente entrar em contato com a Universidade da Paraíba? Isso aí. O pessoal da Universidade Federal da Paraíba vai estar participando com a gente, o Bertrand e o Carmélio, para falar da experiência de rádio lá no estado da Paraíba. Além da experiência, se eles quiserem fazer uma pergunta, você chama a gente que a gente vem aqui, combinado? Ok. Então vamos lá. Eu falei no início que vocês são apaixonados por rádio. É verdade? Com certeza. Por quê? Bom, primeira coisa que eu escutei quando era criança, por exemplo, foi rádio, né? E você lembra o que foi? Se foi uma música, se foi uma notícia? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Você foi onde? Piauí. O rádio foi uma das primeiras coisas que eu usufruí de meio de comunicação na vida. Eu me lembro que eu gostava de programas policiais, aqueles que tinham teatro, uma espécie de rádio-teatro. Eu não tive o privilégio de ser de uma geração que já tinha no rádio como meio de comunicação muito presente. Eu sou da geração da televisão, né? No entanto, principalmente na experiência de faculdade, ou até um pouco antes, eu comecei a perceber que o rádio tinha uma potencialidade que as pessoas já não estavam mais dando conta, né? O quanto ele estava presente e a possibilidade do imaginário, né? O rádio, ele não tem, como não tem imagem, ele é como um livro. Você pode mexer com o imaginário das pessoas, e isso é muito interessante. Você está com quantos anos, Roberto? 17. Ele falou ali em geração, né? Você acha que as pessoas da sua geração têm essa relação apaixonada com o rádio ainda hoje em dia? Olha, no meu ponto de vista, eu digo que o meu foi amor à primeira vista. Entendeu? Porque é uma... Amor à primeira ouvida, né? É, amor à primeira ouvida. Porque, como o Gabeira disse, ele é da geração da televisão. Então, eu digo que eu sou da geração da internet, né? No caso. Então, assim, é uma paixão à primeira vista, porque é uma coisa assim que eu nunca mexi, mas sempre ouvi. Pra mim tá sendo uma coisa espetacular, assim. Eu que sou jovem, né? Da geração da internet. Jamais pensei que eu fosse estar dentro de um estúdio de rádio para apresentando um programa. O rádio... você pode botar no bolso um pequeno rádio de pilha e, como eu já fiz, você pode ir até um casamento dentro da igreja e querer saber o resultado do futebol e ligar baixinho num cantinho e saber. Então, o rádio ele pode te acompanhar em muitos lugares e, apesar da televisão, da internet, ele não vai perder o espaço dele jamais. Você lembra da primeira vez que você viu o rádio? Mais ou menos aos 5 anos. Eu desmontei um todo, porque eu queria saber o que tinha lá dentro. Como é que saía aquilo tudo de lá, né? Começou aí. E você, como é que começou essa sua relação, sua paixão pelo rádio? Bom, como todos os outros colegas aqui, a rádio faz parte da infância, né? Aquela coisa de só dormir ouvindo rádio, enfim, família radialista. Então, eu acho que tem uma história, né? Uma carga. Mas hoje, na verdade, assim como o Adalberto, Gabeira falaram, é uma paixão porque eu descobri a rádio como um espaço de expressão, né? Uma possibilidade da gente se colocar, né, de criar coisas, e isso possibilitar, através da voz e da escuta, né, as tantas imagens que a gente não tem como tem na TV.
E aí, Angélica, alguma pergunta pra gente? Olha, tem uma pergunta aqui no chat para os participantes do programa. O que acham da nova propaganda que está rolando nas rádios, falando que no rádio não há concorrentes? Alguém já ouviu? Bom, no rádio não há concorrentes. Isso é, na verdade, eu imagino que essa propaganda seja para estimular que as pessoas, principalmente que as empresas, voltem a investir em publicidade de rádio. O rádio atualmente conta com menos de 4% vamos dizer assim, do total do que se investe em propaganda em televisão, jornais, outdoor e rádio, que geralmente são os 4 meios que são contados nas pesquisas do Ibope, etc., o rádio tem menos de 4% desse valor. Então é uma campanha buscando, vamos dizer assim, que a grana venha para o rádio. Agora tem um porém, né, cara? O lance do rádio não tem concorrente? Tem sim. O rádio tem muito concorrente entre eles, o rádio concorre em espaços, mas o rádio ele também é aquilo que a gente estava falando sobre o uso do rádio. O rádio tem usos diferentes da televisão. Para a televisão você tem que sentar, parar, ouvir, ela te ocupa quase todos os teus sentidos, né? O rádio, ele acompanha o cidadão de outra forma. Você pode estar no banheiro, você pode estar no carro, você pode estar cozinhando, você pode estar fazendo outras coisas, até lendo. Não seria uma falta de visão de quem anuncia não achar que o rádio pode ser um bom instrumento de divulgação do seu produto? O grande capital não tem interessado o rádio, né? Mas eu acho que ele é poderosíssimo por conta da capilaridade, assim, ele está em todos os lugares. E se não interessa para os grandes anunciantes, eu acho que para a sociedade civil interessa. Para as políticas públicas, para a democratização da fala, para acesso à fala pública, eu acho que interessa. Então, se eles não querem, nós queremos. Queremos que tenha uma baita infraestrutura montada no país, tem milhares de rádios, sem ser as comunitárias já são milhares, as comerciais também. Tem uma cultura de ouvir rádio interessantíssima, né? Cultura de ouvir, e eu acho que a sociedade ainda subestima a potência desse instrumento para questões de democratização da comunicação, controle social da saúde, políticas públicas, enfim. O rádio eu acho que pode ser um aliado de políticas públicas, assim, de inclusão. E no próximo bloco a gente vai falar mais sobre rádio comunitária, mas antes, se liga nessa dica. www.aberte.org.br, o site da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, traz informações sobre rádios comunitárias, AMs, FMs e as lutas da categoria. Se você tem alguma mancha dormente no corpo, isso pode ser hanseníase. Em 1991, surge a primeira rádio comunitária do Brasil, chamada, não por acaso, de Rádio Novos Rumos. Agora são 10 horas 32 minutinhos, você está ligadinho aqui na primeira comunitária do Brasil, Rádio Novos Rumos FM 101.7. A história da rádio comunitária Novos Rumos começa com a emancipação do município de Queimados, que até 1990 pertencia a Nova Iguaçu. Era preciso dar voz à população que, naquele momento, se preparava para construir uma cidade. E em 1991, a rádio entrava no ar. Oferece a música do Alcione, Você Me Vira a Cabeça. Mas por 2 vezes foi fechada, porque não tinha autorização do Ministério das Comunicações para funcionar. A atual legislação de radiodifusão comunitária, ela é impeditiva, ela praticamente proíbe a existência de rádio na medida em que ela, por exemplo, proíbe a publicidade na rádio comunitária, em que ela exige um raio de 1 quilômetro para uma rádio comunitária, ou seja, são restrições que acabam sufocando a proposta de uma rádio comunitária. Para a gente incrementar um pouco a nossa interatividade com a Paraíba, o Jorge quer fazer uma pergunta para eles, que é? Eu quero saber deles lá, o que eles acham dessa burocracia toda para a legalização da rádio comunitária? O que eles acham disso? Enquanto eles pensam para nos responder, a gente vai continuando o nosso bate-papo aqui. Assim que eles tiverem a resposta, Maurício nos chama. Em relação a rádios comunitárias, você acha que a rádio comunitária tem um poder que acaba ameaçando algum outro poder constituído? Com certeza, e tem um pensamento até do movimento ambientalista que eu acho muito interessante, que é o pensar globalmente e agir localmente, e o trabalho na rádio comunitária te possibilita exatamente isso, é você pensar o mundo e atuar na tua localidade, seja ela onde for, e você poder dar essa comunicação àquele teu parceiro, teu vizinho, no bairro, na localidade, e dar voz não só para o comerciante pequeno, mas também para o artista, para o poeta,
para o cantor, para ele poder participar, para você poder resolver os problemas da tua comunidade. A gente lá na Tijuca está até fazendo um trabalho ambiental em relação a isso, a preservação da floresta da Tijuca, e a gente acaba interagindo com a sociedade, entrando em associação de moradores, e isso faz com que o trabalho comunitário na localidade, ele cresça, a rádio comunitária, ela cresce, então ela tem um poder muito forte, sim. Talvez por isso que esteja incomodando muita gente por aí. Em relação ao programa que você faz na rádio comunitária, como ele chama? Fala Jovem. Então fala, jovem, o que você acha, qual a importância que tem uma rádio comunitária? Essa coisa do jovem estar dentro da rádio comunitária é uma coisa legal, porque um programa dirigido assim por jovens, né, desde a elaboração das pautas, a edição do programa e o programa tá no ar, feito por jovens, é uma coisa maravilhosa para nós que somos jovens, porque nós levamos o programa na linguagem do jovem, né, naquela linguagem coloquial que o jovem vai entender. Qual é o poder da rádio comunitária? É o poder de organizar as pessoas. E o poder de ser a organização das pessoas. É o poder de dar voz para quem não tem voz. É o poder de falar sobre as coisas que você não ouve por aí, porque são as suas coisas. Cada localidade tem sua cultura, sua diversidade e as suas identidades, né? Quando você monta uma rádio comunitária, ou melhor, quando é montada uma rádio comunitária, que é uma rádio pública, que é de todos, você dá a oportunidade para que essas pessoas comecem a conversar entre si e se organizarem. É por isso que não é fácil fazer rádio comunitária, é por isso que existem tantos impeditivos e é por isso, obviamente, que não vai ser fácil e nunca vai ser fácil enquanto o tipo de mentalidade que a gente encontra nos governos, enfim, e principalmente no Estado. O Estado, de uma forma geral, tem uma mentalidade contrária à organização e às iniciativas individuais, a não ser que sejam iniciativas empresariais, né? Por mais, ou talvez justamente por isso, que o que você tenha falado também seja a base de uma democracia real, né? As pessoas têm voz, têm direito e podem se ver, se ouvir. É uma pequena ágora dos tempos pós-modernos, a rádio comunitária. Eu já volto aqui, vamos ver a resposta da Universidade Federal da Paraíba. Eu posso falar um pouco da experiência que nós tivemos aqui, de tentar a concessão de um canal comunitário no centro da cidade, num bairro popular, pessoal de baixa renda, e até hoje não tivemos a resposta do Ministério. Eles alegam que o número do processo que nós temos não bate lá com o que eles têm. Então é uma forma, uma burocracia que acho que propositadamente procura dificultar essas concessões. Há sempre uma barganha política, há sempre essa troca, esse dar e receber, né, político, que complica o acesso às concessões à rádio comunitária. Será que justamente essa dificuldade toda que eles colocaram em relação à rádio comunitária, essa barganha política, não faz com que as rádios comunitárias, que deveriam ser um espaço para democratizar, acabem sendo apenas um reprodutor das outras rádios ou do poder que já está aí constituído? Pois é, as rádios não têm sequer condição de existir legalmente. E um potencial incrível dessas rádios não é só, como já foi dito, a participação da comunidade, elas têm uma relação interativa com a comunidade, mas a função delas é de capacitar a sociedade a ocupar esse espaço. Então, nesse momento, milhares de rádios estão no ar, milhares de jovens, idosos, mulheres estão fazendo seus programas em todos os lugares do Brasil. Você já visitou vários deles? Já visitei muita gente, são mais de 15 mil rádios, segundo os números da Anatel e tal, que estão no ar, que estão funcionando. Ninguém tem esses números exatamente, nem Deus sabe quantas rádios comunitárias existem, porque elas abrem e fecham e se expandem cada vez mais. Nesse abre e fecha, a gente está falando também de fechar a base de repressão, a base de violência? Sim, muitas têm fechado, há anos que isso acontece, inclusive agora, nesse último governo, aumentou em 17% o número de rádios fechadas. Quer dizer, eles estão trabalhando cada vez mais refinadamente, localizando as rádios e fechando, prendendo as pessoas, processando as pessoas, por uma coisa que quando chega na justiça, a justiça costuma absolver, porque não é crime, é um direito garantido na Constituição. Mas existe uma relação historicamente promíscua do Estado com o monopólio da comunicação, com as empresas de comunicação, e que sempre, concessão de rádio sempre foi moeda política e continua sendo. Os mesmos políticos que têm rádios comerciais também põem testas de ferro, familiares, não sei quem, fundando rádios comunitárias, controlando rádios comunitárias. Fala, Angélica. Agora é a vez do pessoal da Paraíba fazer uma pergunta. O Carmélio quer fazer uma pergunta aí para os participantes. Vocês já viram um programa falando sobre
o prazer que as pessoas têm de ouvir rádio. E depois falaram sobre a crise de falta de anunciantes também no mercado radiofônico. E tudo isso eu acho que a gente pode entender como sendo consequências de uma, digamos assim, de um nivelamento de um determinado padrão, da adoção de um determinado padrão pela radiofonia brasileira, que agora está também sendo adotado pelas rádios comunitárias. O que você acha dessa pergunta em relação à nivelação por baixo do padrão das rádios, inclusive das rádios comunitárias, que estaria afastando tanto a audiência quanto a publicidade? O que acontece é que as pessoas já não têm mais o mesmo tipo de relação que tinham com o rádio antigamente. Você não acha muita diferença entre uma rádio e outra. O rádio também sofre no rádio FM, por exemplo, que é um rádio que toca particularmente música, né? Você tem uma coisa que é o nicho, né? Você criou rádios de nicho. Tem rádio que só toca sertaneja, rádio que só toca rock, rádio que só toca pagode. E isso aí, na verdade, vamos dizer assim, divide os ouvintes. E o ouvinte que gosta de rock só ouve a rádio que toca rock. Já nas AMs, você tem o estilo noticiário e o estilo sensacionalista, né? Quer dizer, ou o estilo evangélico. Na rádio comunitária é uma coisa interessante. Que a gente vai deixar para o próximo bloco. Mas antes, se liga nessa dica. www.obore.com, o site da ONG que trabalha com rádios comunitárias nas áreas urbana e rural. Um homem que tem algo a dizer, mas não encontra ouvintes, está em má situação. Mas pior ainda estão os ouvintes que não encontram quem tenha algo a dizer. Bertolt Brecht. Viva vida! Oi, oi, gente amiga da Amazônia, e onde mais nossa voz pode estar chegando? Todas as manhãs de domingo, através do Sistema Radiobras.